pela vida dos pastores que estão aqui. O pastor Kleber deve ter ido lá fora ao pedido do pastor Carlos e aqui do presbítero Gilson, presbítero mesmo, né, filho? Evangelista. Então, grato por estar na retaguarda, e cada um dos irmãos que com certeza está sedento para ouvir a voz do Senhor. Estou correto? Ontem nós estivemos ali, um breve comentário, em Valinhos, representando o grupo de varões. Confesso a vocês que foi tremendo, foi maravilhoso, mas eu fiquei triste, feliz e triste, porque faltou bastante homens, ou seja, só fui eu, e eu sei que muitos justificaram a sua ausência ali pelo grupo, outros não, e alguns trabalhando, outros por motivo de enfermidade, e outros também por motivos que não vêm ao caso aqui. Mas a gente fica triste porque os irmãos fizeram um convite para nós, e aqui tem bastante varões. Creio eu que cada um tem as suas dificuldades, mas também sei que não todos justificaram, talvez tenham as suas justificativas. Mas se eu fiquei, eu imagino o Senhor também ter ficado triste, porque Ele requer de nós o nosso melhor e o nosso máximo. E muitas vezes achamos que estamos fazendo o nosso máximo e não é o máximo. Ou talvez não estamos nem oferecendo o máximo e achando que Deus vai receber. Se fizermos o máximo já está difícil, imagina mais ou menos ou pouco, né? Depois não entendemos o porquê que Deus muitas vezes cobra a gente. Não entendemos o porquê muitas vezes das provas, das lutas, das dificuldades. Porque eu quero comentar com você a respeito desse versículo aqui, mas antes de eu aprofundar na passagem, eu quero brevemente entrar aqui numa introdução que eu fiz para vocês. Porque Deus, Ele se preocupa conosco para nos relacionar conosco. Ele nos separou para nos relacionar com Ele. Agora, por que Deus coloca dificuldade nas nossas vidas? Por que Deus, mesmo nos amando, por que Deus, mesmo sendo um Deus amoroso, zeloso, Ele permite que passemos por dificuldades, por provas, por lutas, por angústias, por aflições, enfermidades ou coisas tais que nos perseguem durante uma trajetória de vida, ou talvez durante a vida toda? Por que um Deus tão amoroso permite que isso aconteça conosco? Se Ele nos fez para um relacionamento, e quem vive um relacionamento aqui, creio que eu e poucos ainda não têm relacionamento, somos jovens e crianças que talvez na sua grande maioria está lá dentro, mas a grande maioria daqui que estão na nave da igreja são pessoas que já se relacionam, são noivos ou são casados. E quando você vive um relacionamento, quando você está dentro de um relacionamento, você se doa para o seu cônjuge. Seja o marido se doando para a esposa, ou seja a esposa se doando para o marido. E com Deus não é diferente. Eu vou trazer dentro da palavra de Deus a justificativa de porque Deus Ele tem nos cobrado e tem nos colocado em situações de vez em quando difíceis, mediante a nossa atitude ou aquilo que nós temos, nosso comportamento para com Ele. Eu acredito que assim como eu, você se perguntou para Deus o porquê de tanta dificuldade. Eu pergunto para Deus. Mesmo sabendo a resposta, muitas das vezes, eu pergunto para Deus o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tantas provas. E são em N situações na minha vida. De vez em quando na financeira, de vez em quando na área de saúde, na familiar. E volta e meia em várias ao mesmo tempo. E eu me pergunto, Deus, por quê? Mas eu sei a resposta. Mas somos humanos, e de vez em quando é necessário a gente questionar, porque achamos que estamos certos, achamos que as nossas atitudes estão certas para com Deus, e aí nos sentimos no direito de fazer esses questionamentos para com o Senhor. Eu fico triste nesse caso de ontem, feliz porque os irmãos estavam bem representados pelas demais igrejas, e pela graça do Senhor nós tivemos ali. Mas eu quero fazer um convite aos nossos irmãos, os varões, e serve também para as irmãs e para os jovens quando forem convidados, principalmente pela mesma igreja que a nossa, para que possa se prontificar. Não sei se for por um caso realmente de enfermidade ou de trabalho, mas eu tenho certeza que muitos estavam em casa, assim como nos cultos de terça ou quinta-feira, que não tem a mesma quantidade de pessoas que tem aqui. Você vê que já não há uma importância tão grande para adorar, bendizer, servir ao Senhor. E o porquê que isso acontece na nossa vida, o porquê deixamos isso acontecer nas nossas vidas. Essa rotina ou essa falta de vontade, parece que o sofá ou a televisão é muito mais atraente do que adorar e servir a um Deus que fez tudo por mim e por você. Aleluia, Deus.
Como eu já disse, muitos trabalham, muitos estudam, mas eu creio que não todos. E você vai entender, Deus vai falar contigo nessa noite. Diga para o seu irmão nessa noite: vai doer, mas vai curar. Queridos, o porquê que Deus nos fez? Qual a finalidade que Deus criou o homem ou a mulher? Deus criou o ser humano, o homem, por amor, para se relacionar com o homem e a mulher. E eu vou te provar na Bíblia isso para que você possa entender o porquê que Deus ele cobra tanto a você e a mim devido às nossas atitudes. E vou começar no começo porque não dá para começar no fim. Primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Criou Deus a luz, viu Deus que a luz era boa, fez separação da luz das trevas, colocou a luz como dia e a treva como noite. Esse foi o princípio da criação. Depois Deus fez a separação das águas para com os céus. Terminou o primeiro dia. Fez o Senhor aparecer a parte seca da terra. Separou o mar da parte seca. Fez o Senhor as vegetações e fez para que elas se autoproduzissem, criassem seus frutos e assim por diante. Segundo dia, terceiro dia. Criou os luminares, fez o sol, fez a lua, as estrelas, o sol para clarear o dia, a lua e as estrelas para clarear a noite, e a lua para intervir nas 4 estações, ao qual nós temos primavera, outono, inverno e verão. Se foi o 4º dia, fez os seres do mar, fez as aves dos céus. Depois ele fez os animais, no 6º dia, fez o homem e a mulher. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, no versículo 18, 26, que Deus fez o homem e a mulher, e fez o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre os animais do campo, sobre os animais silvestres, as feras do campo, e sobre os animais que se rastejam, os pequenos animais. O homem foi feito para dominar sobre a natureza. Um pouco mais adiante, no capítulo 2, no versículo 7, vai dizer que Deus moldou o homem com a sua própria mão. Antes ele tinha feito com o haja. Quando ele foi fazer a sua principal criação, que foi você e foi eu, ele desceu do céu à terra e ele moldou o homem do barro com a sua própria mão. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, vai dizer que Deus vinha na viração do dia, todos os dias, se relacionar com a sua principal criação. Quando Deus vem em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, se relacionar com Adão e Eva, eles já estão escondidos. Me pergunte por quê, pastor? Eu sei que você sabe, mas só para você não dormir no banco. Porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E o interessante é que eu fico pensando que os animais obedecem ao Senhor, o vento obedece ao Senhor, o mar obedece ao Senhor, até o inimigo obedece ao Senhor, mas nós constantemente desobedecemos ao Senhor. Nós constantemente decepcionamos um Deus todo-poderoso, amoroso, que teve o capricho de nos fazer a sua imagem e semelhança, como no capítulo 1, no versículo 26 vai dizer, no versículo 27 vai dizer, e depois no capítulo 2, no versículo 7 vai dizer que ele desceu do céu e criou o homem com as suas próprias mãos, moldou o homem com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Mas quando Deus dá uma ordem ao homem, olha, somente desse fruto você não come, o homem vai e desobedece ao Senhor. E a partir de então o homem é expulso do jardim e ele tem que conviver ali com o peso do pecado. Mas não tão distante, Deus vai falar no capítulo 3, versículo 15, que da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. O interessante, missionária Thalita, é que Deus tem te usado essa semana para falar do nosso Cristo, cobrando para falar realmente
de coisas que não se falam mais na atualidade. Da volta de Cristo, do amor de Cristo. As pessoas falam de prosperidade, as pessoas falam de tantas coisas, mas não se fala mais do principal, daquele que deixou um trono de glória e morreu por mim e por você. Mas Deus fala, então, olha, não se preocupe. Da mulher nascerá um que pisará a cabeça, esmagará a cabeça da serpente. Em João 3,16, a Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar uma glória por isso? Você crê nisso? Lucas capítulo 1, no versículo 28, Deus vai visitar Maria, o anjo Gabriel vai visitar Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Ela se espanta. No versículo 31 do capítulo 1, ele vai falar, olha, você vai ter um filho. E ela vai se assustar mais ainda, porque como eu, virgem, ainda uma pré-adolescente, vou ter um filho. No 35, ela vai perguntar, como? Como isso é possível? No 36 ou 37, quando ela fala assim, olha, o anjo vai falar, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. No versículo 37, o anjo Gabriel vai falar, porque para Deus nada. Olha, para Deus nada é impossível. Gênesis capítulo 18, versículo 16, Deus vai aparecer em formato de anjo para Abraão, para Sara, e vai falar, depois de falar que ela teria um filho, ele vai dizer, haveria alguma coisa difícil? Será que haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Então, o pecado entrou. Mas então Deus já trouxe uma solução para que eu e você tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna. E aí Deus falou por intermédio desse processo. Agora, como que Deus continuou mantendo um relacionamento com o homem e com a mulher? Já que na viração da tarde, na viração do dia, que era por volta de 6 horas da tarde, quando o sol se põe, você percebe que os nossos cultos geralmente é depois que o sol se põe? Quando Deus ia se relacionar com Adão, era na viração do dia, 6 horas, quando o sol se escondia, começava a brisa, o vento mais gelado. Você percebeu que Deus vinha todos os dias se relacionar, evangelista Gilson? Ele vinha todos os dias. Eu falei? Todos. Agora, a gente tem terça, quinta e sexta-feira para vir se relacionar com esse Deus. Quantos vêm nas terças? Quantos vêm nas quintas? Quantos vêm no domingo? Ah, mas e os outros dias, pastor? Não, os outros dias a gente também se relacionamos com o Senhor. Porque o nosso culto, ele começa quando a gente acorda. Mas temos a oportunidade de congregar. Temos a oportunidade de estar aqui. Deus pode te usar para falar comigo. Deus pode te usar para falar com o irmão do lado. Deus tem um alimento sempre fresco aqui para a sua noiva. Deus se faz presente onde está 2 ou 3 reunidos. Essa não é a sua palavra? Deus se faz presente. Então, na viração do dia, Deus costumava vir com nós aqui. Na viração do dia, se relacionando com o Senhor. Como que a gente continuou se relacionando com o Senhor depois que Deus não pôde mais visitar? Então, fomos por forma de sacrifício. Por forma de sacrifício, por forma de sacerdote, entregava ali o melhor para o Senhor, sacrificava ao Senhor. Deus recebia, Deus perdoava, Deus abençoava o seu povo. E foi tratado assim durante muito tempo. E aqui, quando nós entramos no livro de Jeremias, no capítulo 29, não tão distante, o povo estava sendo levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. O povo de Jerusalém, o povo de Judá. E por que esse povo estava sendo levado cativo? Porque esse povo desobedeceu. Porque esse povo não priorizou mais o relacionamento com o Senhor. Você entende agora que não priorizar o relacionamento com o Senhor gera consequências? E essas consequências para mim e para você pode ser enfermidade, pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser em N áreas das nossas vidas. Não que eu venha estar enfermo porque eu pequei. Muitas vezes Deus está permitindo, como no caso de Jó.
não tinha o porquê permitir enfermidade, não tinha nada plausível. Mas a sua grande maioria, esse povo aqui, como muitas vezes comigo e com você, nós não priorizamos o relacionamento com o Senhor. E se Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não aceita. Se Deus não ocupar no seu coração a prioridade, Ele não aceita. É natural, irmãos, que nós, carnes falhos, em determinados períodos das nossas vidas, nos amolecemos, fraquejamos. Mas aí está a importância de congregar. Porque aqui nós saímos renovados, por mais que nós entramos aqui sem forças, desanimados. Nós saímos renovados através de uma palavra no louvor, através de uma oportunidade que o irmão vinha ter, através de uma palavra que Deus fala em cima do altar para com a igreja, ou quando Deus usa um profeta para falar contigo. Aleluia. Aquele povo não mais adorava o Senhor, e foi cobrado deles, não uma, nem duas, nem três vezes, mas Deus foi cobrando constantemente. E quando Deus fala e a gente faz ouvido de mercador, Deus permite que as dificuldades adentrem nossas vidas. Por quê, pastor? Para que a gente não veja mais saída, e a única saída que a gente vai ter é buscar a face de Deus, porque a nossa alma anseia pelo Senhor. Nada nessa terra vai saciar e trazer o prazer da presença de Deus dentro do homem, porque nós somos feitos para se relacionar com Deus. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todos os bens do mundo, a pessoa vai continuar ainda triste e infeliz, porque isso não traz a paz de espírito, de alma, que somente o Espírito Santo pode dar dentro do teu coração. Agora você pode não ter nada aos olhos da humanidade, mas se você tiver um relacionamento com Deus, você é a pessoa mais feliz desse universo. Porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que nós fomos criados para isso, para se relacionar. Imagina você no relacionamento, dando o seu máximo para o seu cônjuge e ele ignorando, ou não fazendo nada contigo. Quem aqui é casado entende isso? Quem aqui já foi ou entende o que eu estou falando? Você se doar, você lavar, você passar, você trabalhar constantemente, de sol a sol, e de repente a pessoa que está contigo não corresponder à altura daquilo que você tem feito para ela. Você acha que Deus vai receber menos ou exigir menos de nós? Sendo que, como eu falei em João 3,16, a palavra de Deus vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você acha que um Deus que sacrifica para nos dar uma oportunidade, Ele vai receber menos? Não vai, queridos. Mas Ele nos fez especiais. E Ele compreende. Não só compreende que quando o povo foi levado cativo, o povo não tinha mais esperança, e levantaram-se falsos profetas, aquelas pessoas, sabe, que conhecem a tua vida, conhecem os teus problemas, e de repente vem falar para você algo como se fosse da parte de Deus, mas ela sabe da tua intimidade, ela sabe da tua dor, ela sabe, e ela vem direto falar aquilo: olha, isso aqui é assim. E levantou-se falsos profetas daquela época, para massagear o ego do povo de Jerusalém e de Judá. Fala: não, vocês estão aqui na Babilônia, mas isso está acabando, não fica assim não. Eu vou te falar uma coisa, querido. Quando Deus permite que a gente entre numa prova, Ele pode tirar a gente no mesmo dia, como pode tirar depois de um mês, depois de um ano, ou depois de 10 anos. Mas eu não vim te deixar triste nessa noite. Eu falei que vai doer, mas vai curar. Não fica triste, ainda está difícil dar glória a Deus. Mas tem coisa aqui boa para tu e para a minha vida. Porque essa palavra cortou para mim também. Porque quantas vezes eu também já fiz ouvido de mercador para que Deus tem falado para a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de faltar nos cultos. Por onde eu passei, as pessoas, os meus pastores, os membros do qual eu
eu estive à frente, sabe que eu detesto faltar, não sei se for realmente por motivo de enfermidade, ou uma viagem programada, ou outras coisas que talvez realmente seja capaz de chegar na igreja. Mas mesmo assim eu tenho as minhas falhas, mesmo assim eu tenho os meus problemas, e eu tenho certeza que por muitas vezes eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Mas é por isso que a gente está nessa caminhada, é por isso que nós estamos aqui. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital. Nós estamos aqui porque nós somos doentes, porque nós precisamos de Cristo nos curando todos os dias. Porque se nós fôssemos perfeitos, queridos, não estaríamos aqui. E aqueles que ainda não estão aqui vão ter que vir um dia, porque eles vão precisar também serem curados, tratados por esse Deus a qual nós servimos. E aquele povo era massageado pelo ego de falsos profetas, e aí Deus pega e fala para Jeremias escrever uma carta e envia a carta lá para o povo. E aqui no versículo de número 4 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Entenda, quando Deus permite que você passe por uma prova, é Ele que está permitindo. Não acredite para o inimigo, porque o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Ele pode até agir na vida de uma ou outra pessoa se Deus permitir, se for propósito de Deus para uma finalidade maior em qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode permitir uma enfermidade, pode permitir qualquer outra coisa, como eu mesmo já falei aqui a respeito de Jó, que é um grande exemplo sobre isso. Mas Deus permitiu que aquele povo fosse cativo devido à sua desobediência, devido ao seu relacionamento com Deus não ser mais prioridade. Versículo 5, Deus vai falar: constrói casas, habitai nelas, plantai jardins e comei do seu fruto. Agora olha que interessante, Deus permite que o povo esteja cativo, Deus permite que o seu povo esteja em outra cidade, em um outro local, a qual não é o local que eles realmente queriam ficar, e para eles aquilo ali era o fim. Muitas das vezes Deus permite a dificuldade na tua vida e você imagina que é o fim. Muitas das vezes Deus permite a enfermidade na tua vida e você olha e fala: Senhor, acabou para mim. Ou outras vezes Deus permite a falta do dinheiro para você e já está tão escasso que chega naquele limite onde você não tem nem para o Uber e você fala: é o fim para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos: não é porque você está nesse lugar que Deus não vai te abençoar. Ele vai permitir que você passe pela prova, Ele vai permitir que você entre na enfermidade, Ele vai permitir que o mar fique revolto, Ele vai permitir que o vento sopre, mas Ele vai te abençoar na situação a qual você está. Você não está compreendendo ainda. Para que Deus te abençoe, foi necessário Ele te enviar ao local onde você está. Para que Deus possa mudar a tua situação lá na frente, Ele vai te abençoar mesmo você estando em cativeiro, mesmo você esteja passando pelo deserto, porque é nessa hora que Ele vai fazer algo por ti. Veja, Ele fala para o povo: entenda, vocês estão aí no cativeiro, mas vocês vão construir casas, construam, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Agora veja, quem está no cativeiro e vai plantar casa? Vai construir casas. Quem está numa situação difícil e vai conseguir comer de pomares e jardins? Você fala: na enfermidade que eu estou, como que eu vou conseguir tirar alguma coisa, pastor? Como que eu vou conseguir extrair alguma coisa ou fazer alguma coisa mediante a dificuldade a qual eu estou passando? Olha, não sou eu que estou dizendo. Será que você vai compreender uma coisa aqui? É Deus que está dizendo: independente da situação que você está passando, você vai ser abençoado nela. Ele não vai tirar você desse lugar para te abençoar, Ele vai te abençoar dentro dessa situação. Agora Ele vai te tirar lá na frente. Não espera que Deus te arranque desse lugar. Muitas das vezes a pessoa fala: olha, eu saí do meu estado, da minha cidade, eu saí da igreja a qual eu estava, e você está achando que Deus vai te tirar dessa cidade para te abençoar? Você está achando que Deus vai te tirar desse ministério para te abençoar ou para te honrar? Compreende o que Deus está falando nesta noite? Versículo de número 6
Tomai vós, esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai para os seus filhos e filhas esposas, e dai vossos filhos para maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas, e multiplicai ali, e não vos diminuais. Foi o que eu acabei de falar. Muitas das vezes eu questionei o Senhor e falei: Senhor, aqui nessa cidade, me leva para outra cidade, me leva para outro estado, me tira até de país que eu já tirei passaporte para ir embora e Deus não permitiu. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: não, eu até permito que você saia do país, mas primeiro aqui no lugar que eu te coloquei, na prova que eu te coloquei, no deserto que eu te coloquei, é aqui que eu vou honrar a tua vida. Você vai casar, você vai ter filhos, os teus filhos vão casar com outros e terão filhos, ou seja, você vai ter neto, você vai ver a multiplicação de Deus mediante a situação a qual você está. Não espera que Deus te tire desse ministério para te abençoar. Não espere que Deus te tire da tua para te abençoar. Primeiro se posicione. Primeiro entenda que Deus está te chamando para o relacionamento. Aquele povo já tinha entendido que eles tinham errado. Aquele povo já tinha visto que eles já tinham pecado contra o Senhor. Eles estavam desesperados. E quando vieram os falam do profeta dizendo: não, vocês vão sair daqui para Deus abençoar. Deus falou: negativo. Eu vou abençoar vocês aqui. E no meu tempo eu vou tirar vocês dessa situação. Aleluia! É assim que Deus está falando comigo, com você nessa noite. Glória a Deus! Talvez você entrou aqui aflito, triste, preocupado, mas eu quero te falar uma coisa. Primeiro, não se preocupe com o teu relacionamento com o Senhor. Primeiro, se preocupe com aquilo que Deus tem cobrado, exigido de você e de mim, porque nós estamos fazendo tão pouco. Aí como que Deus vai mudar o nosso cativeiro se a gente não tem sequer reconhecido que temos pecado no nosso relacionamento com Ele? O pecar, queridos, não é somente se drogar, roubar ou prostituir. Quando você tira Deus da prioridade, você está vivendo idolatria. Quando há outra coisa que ocupa espaço no seu coração, a qual é capaz de te tirar da presença do Senhor como prioridade, isso é idolatria. Isso é pecado também, e Deus se entristece. Foi justamente esse o pecado do povo de Jerusalém e Judá, ao qual Deus permitiu que Nabucodonosor levasse para a Babilônia. Deus falou: não, mas não se preocupe não, ele já tinha reconhecido, já tinha passado 2 anos, calma, vou abençoar vocês aí, já que vocês reconhecem, estão voltando o coração para mim, vou abençoar vocês aí. No versículo de número 7 vai dizer: buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Então é importante que você ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pela sua casa, ore pela sua igreja, ore pelo seu ministério, ore pela vida do pastor, da pastora, porque a paz do lugar onde você está é a paz que você vai ter. Imagine uma cidade tribulada, imagine um país em guerra, imagine uma igreja em confusão. Então nós temos que realmente orar, e orar um pelo outro. Não à toa Cristo vai falar para a gente perseverar em oração, Mateus 7, versículo 7. Temos que orar sim, orar mesmo que a gente não esteja dentro do nosso coração achando que era o melhor lugar para a gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, lá em Isaías capítulo 55, no versículo 9, se não me falha a memória, é 5, vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso pensamento, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Glória Ou seja, a Deus. você está pensando alguma coisa aí, desconsidere, porque no versículo 11 a qual eu li, você vai entender que o fim vai ser para o nosso bem. O fim, mas o momento é Deus que tem o melhor para você e para mim. Não compreendemos. Eu sei que cada um aqui queria ter uma vida melhor, uma saúde melhor, queria viajar mais, e isso é possível sim, porque a Bíblia vai dizer que a gente vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Agora, tudo depende do teu relacionamento com Deus.
antes de você começar a questionar o Senhor, comece a se questionar dentro de você mesmo para ver se você realmente está vivendo um relacionamento com Ele. Ou se Ele vive com você e você anda traindo Ele constantemente. Imagina só se Deus vai fazer você nesse momento comer o melhor da terra. Ele vai te abençoar. Está dizendo aqui. Foi assim com esse povo. E foi assim que Ele falou comigo que vai fazer na tua vida hoje. Ele vai te fazer prosperar onde você está. Ele vai fazer você frutificar onde você está. Ele vai fazer a sua família aumentar onde você está. Ele vai te dar bens, as suas tendas serão largadas porque você vai construir, seja ela financeiramente, aonde você está. Você só não está vendo que Deus está agindo. Mas a partir do momento que você se posicionar no seu relacionamento, Deus vai agir na tua vida. Vamos pular um pouco mais, vamos para o 10. Porque assim do Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Como eu falei, a Bíblia nos garante, nos fala que um dia é como 1000 anos para Deus, 1000 anos pode ser como um dia. Aqui para esse povo foi 70 anos para voltar do cativeiro, mas Deus abençoou eles dentro das condições a qual eles estavam. Se Deus vai te tirar hoje da tua prova, eu não sei. Se Deus vai te tirar amanhã da tua prova, eu não sei. Mas eu tenho convicção na minha alma, com toda a fé que tem dentro do meu coração. Aleluia. Se nós nos posicionarmos dentro desse relacionamento com o Senhor, o nosso cativeiro será mudado no mesmo momento. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Malaquias, se não me engano, capítulo 3, versículo 6, a dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, Ele se relacionava com o homem, Ele quer se relacionar contigo. Entenda. O que pode mudar a sua história, tudo bem, pastor, é só o relacionamento, é só a presença no culto? Não, não é só isso. Porque cada vez que você continuar vindo na frequência, você vai começar a se doar mais para Deus, você vai orar mais, você vai ler mais. Aí de repente você vai sentir vontade de consagrar, você vai consagrar mais, você vai ser... Inúmeras coisas, inúmeros fatores te levarão a viver um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Aleluia. E quanto mais fundo você entrar nesse relacionamento, mais sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Glória. Deus não quer que você fique no raso. Deus não quer que eu fique no raso. Deus quer te levar para o profundo nesse relacionamento. Eu poderia usar inúmeras passagens do texto para simbolizar de que maneira Deus quer que você se relacione com Ele, mas já que eu falei de profundo raso, você não tem que entrar só até molhar os seus tornozelos, ou só até molhar os seus lombos. Sabe quando você cai de cara, na verdade, o ditado popular, né? Quando você cai de cara numa situação, em algo que você quer, não, eu vou cair de cara nisso. É isso que Deus exige da gente. A gente vem para os cultos e parece que é uma coisa meio que obrigatória. Você acha, acredita mesmo que Deus se agrada da gente quando a gente vem achando que é uma coisa obrigada? Eu tenho que ir hoje para a igreja, eu estou cansado. Fique em casa. Fique em casa e vê o que acontece. Jesus. Agora você quer ver algo sobrenatural acontecer na sua vida? Vem constantemente. Ignore as suas dificuldades. Ignore as suas dores. Ignore a vontade carnal de ficar assistindo uma série, porque se deixar. Ignore a vontade de ficar mexendo no Instagram, no Facebook, por horas. E comece a doar o seu tempo para o Senhor. Comece a mostrar para Ele que você está interessado em conhecê-lo mais nesse relacionamento. Será que você não entende que você é noiva? E a noiva, ela se relaciona com o noivo. Que noiva que vai casar sem conhecer o noivo na sua profunda, na sua intimidade? Você não sabe se o noivo ele é bravo, você não sabe se ele vai ser compreensivo, você não sabe se ele vai ser amoroso, porque você não conhece o noivo.
nós somos igreja, somos a noiva. Você falando aqui até das virgens essa semana. Glória a Deus. As prudentes, da Lucas. Chicote estralou aqui durante a semana, viu, gente? Eu não tive aqui um dos cultos porque eu estava viajando, até comentei com o pastor Kleber, mas eu fiquei sabendo que o negócio tá bom. Quem não vem está perdendo. Quem não vem está perdendo o que Deus tem para fazer. Se aprofunde nesse relacionamento. Agora vamos lá. Versículo número 11. Deus vai falar através da carta de Jeremias para o povo: porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim, outras versões, para vos dar o futuro que desejais. Agora, qual é o futuro que você deseja para a tua vida? O que você quer para o teu amanhã? O que você quer para o teu futuro? Quem tem o melhor é Deus. Ele está dizendo aqui, ó, eu sei, o pensamento que eu tenho ao teu respeito não é um pensamento ruim. Não é porque agora era difícil, não é porque agora eu permiti a falta do dinheiro, não é porque agora as portas estão fechadas, não é porque agora a enfermidade está batendo na tua porta, mas ali na frente tem um futuro para você que não é ruim, não é mau, é um futuro bom. Se Deus está dizendo, não sou eu sou só porta-voz para você e para mim mesmo. Será que você entende que Deus tem algo muito bom para a tua vida logo ali à frente? Só que o que depende disso é o meu relacionamento hoje com Ele. Oh, meu Deus. Ele vai condicionar um pouquinho mais à frente. Versículo 12. Então me invocarei, ireis e orarei a mim, e eu vos escutarei. E aí um versículo que eu me lembro, eu acho que esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha mente quando criança. Versículo 13 do capítulo 29. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só para você entender, para a gente finalizar, porque minha hora já foi, falei demais hoje. Deus está condicionando você e eu, que Ele vai liberar mediante uma circunstância. Primeiro, buscar ao Senhor. Até porque Mateus 7, versículo 7 vai dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abri-se-vos-á. Jesus falando. E aqui Deus vai falar para o povo: buscar-me-eis. E buscar ao Senhor é de que maneira? É ficar em casa, assistindo, deixando de representar a igreja no outro ministério, deixando de frequentar os cultos de terça ou de quinta porque está doendo a batata da perna, ou qualquer outro problema. Buscar ao Senhor é você procurar a face do Senhor, orando, clamando, gemendo aos pés do Senhor com o teu joelho no chão, na casa de Deus, cantando, louvando, adorando, na rua, no trabalho. Buscar-me-eis, e só assim me achareis. Agora o condicionamento é: quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso. E aonde está o nosso coração? Essa é a palavra de Deus hoje para mim e para você. Deus vai te abençoar, mas o teu coração tem que estar com o Senhor. O teu relacionamento tem que ser com Deus. O teu relacionamento não é com o teu vizinho, não é com a tua vizinha. A tua prioridade não são as pessoas, não são a tua família, os teus parentes, porque a tua família é o teu segundo ministério, é o teu primeiro ministério. Mas Deus vai dizer, Jesus vai dizer lá em Mateus, aliás, o livro de Mateus vai dizer: amar a Deus acima de todas as coisas. E os 10 mandamentos também vai fazer a mesma coisa: não adorará outro Deus, ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Em Êxodo capítulo 20, em Mateus capítulo 22, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, se o teu coração não estiver no Senhor, sinto muito, você vai continuar no deserto, na prova, você não vai ver milagre, você vai morrer no deserto como muitos morreram. Mas se você confiar no Senhor,
confiar no que Ele tem falado e se entregar nesse relacionamento, o teu coração estiver voltado a Ele, vai ser como Josué e Caleb. Você vai ver as dificuldades, você vai ver o gigante, você vai ver a muralha, você vai ver as barreiras, você vai ver o rio à frente, mas você vai dizer: ei, quem prometeu foi o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai agir ao meu favor. Não vai ter gigante, não vai ter muralha, não vai ter barreira, não vai ter problema, não vai ter cativeiro, não vai ter vento, não vai ter enfermidade, não vai ter porta fechada. Nada vai ser impossível o agir de Deus na tua vida. Nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu elevo meu pensamento no tono da tua glória e a minha voz, para dizer, Senhor, que eu te amo e sou totalmente dependente do Senhor. Aqui está a tua noiva, Deus, perante a tua face, mediante aqui, Senhor, a pregação a qual foi ministrada. Tu conheces, Deus, a necessidade de cada um. Tu conheces, Deus, a dor. Tu conheces a luta. Tu conheces o trajeto que cada um tem caminhado. Tu sabes, Deus, o que cada um tem apresentado perante o Senhor no teu altar. Eu sei, Senhor, que o Senhor requer mais de nós. E nós somos muito falhos, nós reconhecemos isso. Eu quero te pedir, Deus, pela tua infinita misericórdia, que é o motivo pelo qual não somos consumidos. Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia nessa noite e venha nos fortalecer. Abra os nossos olhos espirituais. Desperta, Senhor, no coração da tua noiva o desejo, o anseio de cada dia mais e mais buscar a tua face. Senhor, para que não se acomode, para que não, Senhor, possa olhar para trás, para que não, Senhor, venha se entristecer com as afrontas, com as dificuldades, com tudo aquilo que vem acontecer, ó Pai, que seja levante do inimigo, que seja pessoas também usadas pelo inimigo tentando desencorajar a fé da tua noiva. Meu Deus, não qualquer tipo de entretenimento, ó Deus, eu te peço, abra o entendimento de cada um nessa noite e mostra, Senhor, ó Deus querido, o quanto o Senhor tem feito por nós. E é pelo teu amor, é pela tua bondade que nós estamos vivos. E é, ó Deus, porque o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário. É porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. E parece, Senhor, que nós fazemos pouca coisa, ó Deus querido, de um fato e de um feito tão grande por mim e pela humanidade. Meu Deus, toca no coração de cada um nessa noite e venha, ó Pai, despertar. Coloca, Senhor, mais fé. Coloca, Senhor, ânimo. Desperta, Senhor, os que dormem. Acorda, Senhor, para a obra, porque a obra, Senhor, está aí. Grande é a seara. Senhor, os ceifeiros, Senhor, são poucos. Levanta aqueles, Senhor, dispostos para realizar a tua obra com amor, com afinco, com desejo no coração. Eu peço, Senhor, do cativeiro, ó Deus, aqueles que estão, Deus querido, nesse momento, passando por dificuldades, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão no deserto, os que estão enfermos, as portas que estão fechadas. Meu Deus, eu te peço, Senhor, problema na família, aqueles que estão oprimidos. Meu Deus, nada é impossível para o Senhor. Determina, Senhor, nessa hora, uma mudança na vida de cada um, a cura, a libertação, o renovo, a restauração. Meu Deus, que venham ser prósperos, que venham abençoar, Senhor, esse ministério, que venham abençoar outras vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo especial para realizar no meio da tua igreja, e não à toa o Senhor tem falado ao meu coração. Papai soberano e Deus de glória, mova nessas horas, mova, Senhor, os céus e a terra, para que os teus filhos venham, Deus querido, posteriormente testemunhar ao grande feito do Senhor, ó Deus querido, através das suas vidas. Eu creio e confio no teu agir, Pai. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, porque primeiro ela cortou aqui em mim, Senhor, e eu reconheço que sou limitado e o quanto eu preciso de ti. Assim também creio que a tua noiva está saindo alimentada, Senhor. Abençoe, eu libero, Senhor, bênçãos sobre a tua igreja nessa noite. Abençoe cada um de maneira sobrenatural, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Eu te louvo e te agradeço. Amém, amém e amém, Jesus. Se você puder dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é merecedor de honra pela glória. Podem tomar o